para a leitura da sentença. Então, trata-se de ação penal pública incondicionada, promovida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, contra Leonice Everghini, devidamente qualificado nos autos, atualmente recolhido na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 2, dando como curso nas sanções previstas no artigo 121, parágrafos 2º, incisos 4 e 6, acumulados com o parágrafo 2º, a linha 2º-A, inciso 1º, e parágrafo 7º, inciso 2º, todos do Código Penal. Na presente sessão, o réu foi submetido a julgamento e, em votação específica, os senhores jurados responderam positivamente ao primeiro, segundo e quarto quesitos, reconhecendo assim a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Ante o exposto, o ilustre Conselho de Sentença condenou o réu Leonice Everghini em relação ao direito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Desse modo, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada com estrita observância disposto no artigo 68 do Código Penal. Dosimetria da pena, fixação da pena base e circunstâncias judiciais. Na fixação da pena base devem ser analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade. Quanto à culpabilidade como medida da pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos que de fato demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o acusado se aproveitou da confiança e hospitalidade da vítima para a prática do crime, evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e justificada a exasperação da basilar a esse título. Antecedentes, conforme verifica-se pela certidão apostável no movimento 340.1, o réu é primário, uma vez que não possui combinações em sua folha de antecedentes. Conduta social, não há nos autos elementos a justificar a consideração desta circunstância em seu desfavor. Personalidade refere-se ao conjunto de atributos psicológicos que determinam o caráter e postura social da pessoa. Apenas em casos de flagrante desvio pode o magistrado ingressar nesse campo, devendo ainda constar laudo técnico sobre o caráter e responsabilidade do réu. No caso dos autos, não há elementos técnicos a se aferir. De maneira concreta, a personalidade do réu, de modo que a referida circunstância deve ser considerada neutra. Motivos não foram identificados, razão pela qual resta prejudicada sua valoração negativa. Circunstâncias. As circunstâncias do crime igualmente merecem valoração negativa, pois o crime foi cometido dentro da residência da vítima, local no qual se espera gozar de ambiência tranquila, abrigo e proteção. Consequências. As consequências que decorrem da conduta criminosa do réu são aquelas naturais do crime de homicídio, mostrando-se inoportuna sua negativação. Comportamento da vítima, não restou comprovado que a vítima tenha contribuído para o cometimento do crime. Diante disso, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixa a reprimenda básica em 15 anos de reclusão. Não incidem circunstâncias atenuantes, incide, no caso concreto, a circunstância agravante contida no artigo 61, inciso 2º, a linha E do Código Penal, vez que a vítima, Terezinha Brandão da Silva, era a avó materna do acusado. Dessa forma, considerando a circunstância agravante, fixa a pena intermediária em 17 anos e 6 meses de reclusão. Das causas de aumento e diminuição, mas não incidem causas de diminuição, assim como de aumento de pena, motivo pelo qual torna definitiva a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão. Pelo exposto, o réu Leonice Everghini, ao réu fixo a pena privativa de liberdade em 17 anos e 6 meses de reclusão, bem como o pagamento das custas do processo. O regime inicial fixo fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º da linha A do Código Penal. Nego ao acusado os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como do benefício da suspensão condicional da pena, no artigo 77, uma vez que também não ficaram configurados os elementos ensejadores do benefício. O valor mínimo para reparação, deixa de fixar, durante a inexistência de elementos probatórios, a ausência de discussão sobre esse tópico, no curso da instrução. Quanto ao imediato início da execução da pena, cito aqui as ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54 do Supremo. Contudo, eu mantenho a prisão cautelar do acusado, nos termos da decisão já prolatada ali no movimento 30.1, por reconhecer que ainda vigoram seus requisitos autorizadores. Disposições finais, então, que condenam o pagamento das custas. Esse PS6 guias aqui
de recolhimento, suspensão dos direitos políticos, a Secretaria para que cumpra as providências de praxe contidas no Código de Normas, fixação de honorários dativos do defensor. Então, desse modo, nós encerramos essa sessão plenária, né, com os senhores decidindo, né, exercendo o dever que foi imposto aos senhores, e desse modo cumpriram com os seus deveres, tá? Podem voltar para casa com a consciência cumprida de que fizeram, cumpriram, né, com o seu dever de forma escorrida. Agradeço então a presença de todos, serventuários, familiares, os policiais militares que foram responsáveis por nossa segurança hoje, a todo o pessoal que efetuou a escolta aqui do acusado, ao Ministério Público, Defesa, uma grande satisfação trabalhar com os senhores. Então, desse modo, encerramos. Se alguns familiares quiserem conversar com ele aqui, eu autorizo, tá? 5 minutinhos para se despedir dele. Tá bom? Então, desse modo, encerramos aqui. Meus agradecimentos e cumprimentos a todos.